Olá, eu sou o diretor. Calma, você tá vendo o vídeo certo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de trocar uma breve palavrinha com você. Esse programa foi feito com muito carinho e orgulho por todos aqueles envolvidos. Então, eu espero que você sente, relaxe e curta todas essas horas que estão por vir com a gente. Venha pro Lado Negro! Salve galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Lado Negro. Eu sou o Henrique Gnu. Rodrigo, Doutrinador Santos. Eu sou o Paulo Siles. E hoje vamos falar de gibi. Do que nós vamos falar? Veja a Terra Prometida, biografia de Martin Luther King em quadrinhos. E como hoje é um dia muito especial pra gente, do que mais a gente vai falar? A gente vai fazer uma lista de todos os personagens negros que a gente conseguiu lembrar. São muitos. Bastante. Solta a vinheta. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Galera, para o nosso primeiro episódio, nossa estreia, nós vamos falar de Vejo a Terra Prometida. Quadrinho ou livro ilustrado, ele não tem muito Ele não tem a mesma dinâmica dos quadrinhos que a gente está acostumado a ler. Que é uma biografia do Martin Luther King. Para quem não conhece, alguém não conhece, é um grande militante dos direitos dos negros, né? Que lutou nos Estados Unidos principalmente e viajou o mundo para estudar e aplicar os conhecimentos dele nessa parte. Rodrigão, quem escreve? É o Arthur Flowers. Eu posso estar falando o nome dele errado porque meu inglês é nórdico, britânico. Esse cara, ele era bluesman, ele era músico, então ele fez uma letra, ele fez como se fosse uma letra de música no roteiro, então ela tem rimas e tal, ela funciona como se fosse um poema, é um estilo indiano de contar a história. Você não chama patuá, né? E aí ele tem uns painéis, e não são quadros, cara, mas é muito bonito. Esse patuá lembra o cordel, né? Lembra. O cordel. Tem uma semelhança de cordel de pau. Sim. Fala um pouco da história, Paulo. Ela foi lançada em 2011, aqui no Brasil ele saiu pela Martins, né? Pela Martins Fontes. E ela conta a história dele, é como se Deus estivesse contando a história do Martin Luther King, como se ele tivesse vindo para a Terra para cumprir o que ele chama de Fá, que é meio que o destino dele. Só que não é o simples destino, é tipo a união de todas as combinações do porquê ele tinha que vir para a Terra. E é legal pra caramba acompanhar como um cara que logo no começo fala que ele é filho, neto e bisneto de pregadores de Batista, e que você vê que ele já tem uma predisposição para cumprir essa missão que ele vem para a Terra. Tem muita gente que brinca com o assunto, que faz comentários engraçadinhos sobre o assunto, mas é uma puta coisa séria o que ele lutou. O cara nasceu numa época que no sul dos Estados Unidos, os negros eles não tinham direito de nada. Eles não podiam beber água no mesmo bebedouro que não podiam andar no ônibus do lado da frente. Pra você, se entrasse um branco no ônibus, você tinha que levantar, porque o branco não podia ficar em pé enquanto um negro estava sentado. E é legal porque a obra pontua vários momentos chaves da obra do Martin Luther King. Todas as militâncias, como ele começou a implantar a política de não violência nas passeatas dele, que funcionaram pra caramba e foi um dos principais legados que ele deixou. A política de não violência serve porque o governo queria uma desculpa pra fazer uma represália, né? Fazer uma ação violenta contra eles, mas não podia porque os negros não davam esse motivo. Eles não faziam nada, não vandalizavam nada e eles iam em grandes quantidades para as passeatas. Milhares de pessoas, e eles não podiam fazer nada porque os negros simplesmente não degradavam nada. Não tinha nenhum tipo de violência. O interessante da história é que ele começa a contar não a história do Martin Luther King, mas ele dá uma repassada na história da segregação, um pouco mundial, um pouco muito mais americana. Tanto que na história ele fala sobre a relação que os próprios negros tinham em relação ao domínio do homem branco, a submissão, a culpa de alguns negros, porque estudando história você vai descobrir que algumas tribos negras da África mandavam negros para cá como escravos. Todo prisioneiro de guerra nos conflitos entre tribos, eles eram vendidos como escravos aos brancos, né? Então não é uma obra que busca culpados e nem criar rixas nem nada, ela só está contando uma parte da história de uma maneira muito bonita. Isso é legal. Conta o caso dos ônibus da Geórgia,
que uma mulher negra, se não me engano, é a Rosa Parks. A Rosa Parks, ela decide que ela não vai... Ela foi a precursora de todo o movimento de militância negra. Em cima da ação dela, o fato dela de estar cansada demais, de sentar num banco que não era destinado para ela. E ela nem era militante negra. Ela era só uma empregada que estava cansada. Ela decidiu que ela não ia se levantar para um branco sentar, ficou sentada. E isso causou um movimento, os negros pararam de usar os ônibus em um determinado momento e é aquela velha história, né? Você quer acabar com alguém, é só você tirar o dinheiro, porque se você tira os negros de dentro do ônibus, você tira o dinheiro desses negros e aí a máquina não consegue girar da mesma maneira. E aí que vem todo o conceito de não violência de Martin Luther King, sempre inspirado em Gandhi também, de que ele não queria levantar a mão contra ninguém, ele queria ver o povo unido e tal. Ele conheceu o Gandhi, né? Ele foi pra Índia e conversou muito com o Gandhi para melhorar ainda mais os argumentos dele da não violência. E é legal você ver o que ele faz com o caso da Rosa Parks, né? Rosa Parks. Porque ele é meio como se ela fosse a última gota d'água no copo. Todo mundo estava injuriado já com tudo que acontecia. E essa foi a primeira desculpa que eles conseguiram, a primeira justificativa que eles tiveram para começar a militância. E como o Rio nos falou, eles ficaram sem pegar ônibus, não foi igual aqui em São Paulo, quando tem passeata, que a galera sai quebrando tudo. Não entrando nesse assunto. Eles só não pegaram ônibus. Eles ficaram 385 dias andando a pé e pegando carona e não entraram em nenhum ônibus. Agora imagina se em São Paulo um grupo de pessoas parasse de injetar essa grana para o governo, porque é imposto, né? Você paga e esse dinheiro vai parar na mão do governo. E foi assim que eles quebraram o problema na Geórgia. E aí daí pra frente começaram vários outros tipos de militância dele no resto dos Estados Unidos inteiro, porque ele foi meio que eleito como representante dos direitos negros. O problema é que nessa época, todos os negros já estavam cansados da situação, mas nenhum deles tinha a voz, eles não tinham uma voz. E o Martin Luther King entrou para ser essa voz, para ser a direção certa para os negros começarem a reivindicar os direitos que eles queriam ter. Aí teve dois viés, né? Teve o do Martin Luther King e do Malcolm X. Os dois tiveram sua importância. Sim. Cada um com uma maneira diferente de tratar. Mas eles eram meio complementares. Mas a história ela passa rapidamente, falar do Malcolm X rapidamente, porque em determinado momento ele se encontra com Luther King, mas ela funciona muito bem para contar a história dele, porque ela dá esse background de história negra assim, para você entender um pouco se você não tem muito a noção do que aconteceu. E acho que a forma como ele conta a história do Martin Luther King é a forma mais legal. É uma coisa meio de poesia, é o que o Paulo falou, o lance da divindade. Esse para mim é o grande lance da obra. E uma das coisas que mais me atrai em tudo que fala do Martin Luther King é você... o livro não precisa ser bom para você sentir admiração pelo cara. Você só precisa ver os discursos dele. Os discursos aquele do Eu Tive um Sonho, que foi um discurso na capital, em Washington, quando ele foi encontrar com o Kennedy. Na Lincoln Memorial. Memorial de Lincoln. E o último que dá o nome ao livro, que é Veja a Terra Prometida, cara, você vê que aquilo ali não é à toa. O cara combina perfeitamente o discurso político com o discurso religioso dele. Ele casa essa predisposição que ele tem por fazer parte de uma família de pregadores junto com os ideais de mudança social. Isso ajudou bastante ele, o lance dele ser de uma família da igreja batista, fez com que ele tivesse o dom da palavra. Ele tinha o dom da palavra, isso foi muito importante. O cara moveu a nação inteira, cara. Ele foi o rosto que figurou contra a Ku Klux Klan, que matava a gente à torta direita, os Night Riders que são citados aqui. Uma galera que simplesmente eles formaram um conselho de pessoas brancas para defender os direitos dos brancos, porque os negros não tinham que se equiparar com eles. Hoje em dia são coisas que a gente ouve e acha um absurdo. Hoje em dia, por isso que hoje em dia às vezes esse assunto é tratado com leviandade, sabe? Isso aí já foi. Pô, não foi não, foi em 64, tá ligado? Ele morreu em 68, se eu não me engano. Não é tanto tempo assim, cara. Meu pai já tinha nascido nessa época. Sim. Então não tem como tratar como um assunto distante, igual a escravidão. Essa segregação é recente. Rodrigão, o que você mais gosta no Veja a Terra Prometida? Cara, a forma de contar a história, pra mim é a melhor coisa. Essa forma de poesia, cântico, lembra meio que um cântico africano, aqueles spirituals antigos. E essa arte, ele não te conta a história inteira, ele te conta algumas coisas e com a ilustração você vai ter que entender a história, não tá na sua cara assim, mas ele faz isso muito bem, é muito bonito mesmo. Paulo?
Eu acho que o que mais gostei na obra foi o jeito que ela conseguiu dar uma passada por cima de toda a história dele sem se aprofundar em nada. Ela só te mostra os assuntos principais de forma que se você quiser buscar mais informação, você sabe o que pesquisar. E o jeito que ela passa por tudo, assim, ela vai deixando um gostinho de quero mais pra você ter mesmo essa vontade de buscar mais sobre o assunto, é legal pra caramba. Bom, o que eu mais gosto na história eu gosto muito da arte. Porque foge de qualquer padrão de arte de história em quadrinho, mesmo o enquadramento, e parece, que nem você falou, parece várias telas, mas muitas mesmo, telas pintadas assim, e isso dá uma alma, acho que pro quadrinho bacana, assim, dá um visual bem legal pro quadrinho. Bom, hoje nós falamos de Veja a Terra Prometida. O papo ficou muito político. Se você nunca leu A Veja a Terra Prometida, procure, leia, vale a pena. E se você já leu, releia. E se você leu 2 vezes, a gente tem outras coisas em breve aí pra indicar. Bom, agora que a gente já falou de coisa séria, vamos pro nosso próximo assunto, que é... Falar de todos os super-heróis negros que a gente conseguiu lembrar e listar aqui. Começando com Pantera Negra aqui, ó. Pantera Negra é rei de Wakanda na Marvel. Era importante. O Wakanda, pra quem não conhece, é o único lugar no universo Marvel que pode encontrar o Vibranium, que é um metal usado no escudo do Capitão América. E ele se chama T'Challa. E vai ter um filme. Vai ter um filme e foi casado com a Aurora Monroe, que é a Tempestade. Que é a Tempestade. Tempestade dos X-Men, se você não conhece ela, você tá de vacilo. O próximo herói que a gente vai falar é o Luke Cage aqui, ó, o cara que só se deu mal na vida. O cara era presidiário, fizeram um experimento com ele ficou invulnerável. E como todo bom pobre tem que fazer, o que ele faz? Ele tenta arranjar dinheiro, ele vira um dos heróis de aluguel. Vai ter seriado dele no Netflix logo. E só pra deixar aqui avisado, se você já leu ele, você sabe do que o Luke Cage é capaz de fazer. O próximo herói que a gente tem na lista é o Manto, que é do Manto e a Daga. Que não é um herói muito conhecido. A única coisa que ele faz é teletransporte. Vamos pro próximo. O próximo é o Falcão. Conhece o Falcão? Falcão, aquele do filme do Capitão América? Não, aquele não. O Falcão legal, que é o sidekick do Capitão América, ele tem a maravilhosa habilidade de enxergar por olhos de passarinhos. Tem um beija-flor passando e ele tá enxergando pelo olho do beija-flor. Mas... Mas vamos pro próximo. O próximo é o Irmão Voodoo. Que sei lá o Irmão Voodoo é mais um dos personagens introduzidos. Ele é outra versão do Doutor Estranho. Pô, é sacanagem falar isso. É o outro mago supremo do universo Marvel, além do Doutor Estranho. Ele foi introduzido pelo Bendis recentemente. Bom, o próximo é o Papa Midnight, do Constantine. Blazer. Ele foi vilão do filme Constantine, vai ser vilão na primeira temporada do Constantine. Mas eles consideram o filme, que é uma bosta. E a primeira história solo do Constantine, que saiu recentemente pelaquela história, aquele arco Origens da Panini, tem o Irmão Voodoo também, vale a pena, que é bem legal. Próximo? Quero falar do Miles Morales. Miles Morales é o cara, ele é o Homem-Aranha do Universo Ultimate, ele é o Homem-Aranha negro, ele é descolado, é um puta personagem. Foda. Leiam. Outro personagem bom de quadrinhos é a Michonne, que quem lê ou assiste The Walking Dead, vai ver que ela é badass, motherfucker, né? Anda com zumbis, pet 1 e pet 2, e tem uma espada samurai que retalha todo mundo. O próximo é Maverick Knight. Ninguém sabe quem é lá. Ela foi a namorada do Punho de Ferro durante um tempo aí, ela também foi dos heróis de aluguel. O próximo é o Aço, da DC. Próximo. Não. Shaquille O'Neal, foda. Super-Homem morre, o Aço é um dos caras que assume. Aí o Shaquille O'Neal joga uma bomba com um lançamento. Vamos falar do Jon Stewart. O Rodrigo não gosta de falar do Jon Stewart. Eu gosto do Jon Stewart. Tem a Vixen também, não? Não, vamos falar do Jon Stewart. O Jon Stewart, ele é legal porque ele começou como um militante, ele não usava máscara porque ele queria mostrar a cara dele, e aí o que a DC fez? Fez ele destruir um planeta e ele virou militar. Porque é isso que você faz, quando você é militante da sua raça, você destrói um planeta e vira militar. É assim que funciona. Próximo, Tenente Coronel, Tenente Coronel. Capitão Nascimento, o Homem de Ferro. Tenente Coronel James Rose, pra quem não conhece, é o Máquina de Guerra. Que é o Homem de Ferro sem carisma. Apareceu no filme 2. Agora que tá acabando nosso tema, eu vou começar a recitar um poema pra vocês aqui, ó. Máquina de Combate, o Ubi do Dragon Ball, que é o cara que é o... É a encarnação do Majin Buu. Senhor Popo, que é um puta personagem filho da puta. Spawn, o Miles Morales a gente já falou. O Senhor Incrível, que se chama Fair Play. Boa tradução. Super Choque é foda, que é praticamente o Homem-Aranha
da DC. Cyborg, que te enfiaram goela abaixo nos 952, que ele tá em todas as equipes. Tem filme. Aqualad, porque é o pior sidekick de todos os tempos. E nem é filho do Aquaman. Nick Fury, que ele é negro no universo Ultimate. E é o Samuel L. Jackson. É foda. A Tempestade a gente já falou. Porra, você não conhece. O Blade é o... Afro Samurai, Mugen, Nuclear, que é uma bosta. Calma aí, mas antes tem que falar do Mugen, porque o Mugen é foda. Ele tá na animação um anime chamado Samurai Champloo, e ele luta com espadas dançando break. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo do Lado Negro. Se você gostou, dá um joinha aqui no YouTube, se inscreve no canal. Eu dei uma gaguejada. Dá um joinha aqui no YouTube e se inscreve no nosso canal para não perder nossos vídeos que vão sair de terças e quintas. E as nossas redes sociais, né? Segue a gente lá no Facebook, é ó Lado Negro HQ. E segue a gente no Twitter. @ Lado Negro HQ. Bom, qualquer dúvida, qualquer coisa, mande recadinho pra gente que a gente vai um dia. Se a gente esqueceu algum super-herói negro, coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo na descrição do YouTube. Ou manda pra gente lá no Facebook. Ou manda por carta, Rua do Manucari, número 77. Carta é foda. Aqui não. Galera, até terça-feira pro próximo Lado Negro.